Bom dia, meus queridos. Hoje a gente vai dar início aos movimentos regenciais no Brasil, as revoluções regenciais, tá? Aí a gente teve a cabanagem, teve a Guerra das Farroupilhas, tivemos vários movimentos, tá? Vários movimentos regenciais. O que são esses movimentos regenciais? Aqui no século XIX, o Dom Pedro I ele deixa o trono, tá? Ele abdica do trono, ou seja, deixa o trono e parte para Portugal, não quer mais ser o imperador do Brasil. Ele abdica do trono, ele dá o seu trono em favor do seu filho. Só que aí, o seu filho, Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos de idade. É certo que no século XIX tivemos várias leis de maioridade penal, onde nessas várias leis, a mais, como a gente pode dizer, a mais absurda, a mais absurda que se pudesse equiparar as idades ou responsabilizar alguém por algo, foi aqui no século XIX, onde as crianças de 7 anos poderiam já ser consideradas, né, crianças para nós, mas para eles 7 anos já podia ser considerado como maior de idade. Tá? E aí a gente vê a mudança da lei. Isso em 1830 foi estabelecido já 14 anos. Em 1890 foram 9 anos. Tá? E atualmente, 1940 até hoje, foi estabelecido aí 18 anos, em 1940, portanto, século XX já. Mas no século XIX já chegou-se até a maioridade, até os 7 anos de idade. Tá? Então, não dava para o Dom Pedro II, né, ter o seu trono, governar o Brasil, por causa da sua menoridade, né? Apesar de que ainda houve o chamado golpe da maioridade. Ele chegou ao trono mesmo não sendo maior de idade, né? Mas ele era tutoriado, né, pelo José Bonifácio. José Bonifácio foi o seu importante tutor, foi um importante cérebro, importante líder, importante, né, cabeça que orientou Dom Pedro II enquanto ele estava no seu trono, mesmo não sendo maior de idade. Tá? Ele o tutoriou, ele deu as ideias, ele deu o seu rumo a seguir. Ok, aqui no Brasil nós tivemos esses conflitos, né? Porque queriam a restauração da monarquia, não queriam que o Dom Pedro I abdicasse do trono, não queriam ser governados por regentes. Mesmo que a gente teve no período duas regências, né? Três regências. Foi a regência trina provisória, que só durou 3 meses, a regência trina permanente, que durou aí seus 5 anos, 4 a 5 anos, e a regência una, né, que já o nome já diz, regência trina, né, 3 regentes provisoriamente, durou 3 meses, impressionante. Regência trina permanente, durou esses 4 a 5 anos, 3 regentes também, e a regência una com o padre Feijó sendo o único regente no Brasil. Tá? Na época nós tínhamos, pessoal, aqui no século XIX, finalzinho do século XIX, a gente tinha esses 3 partidos aqui no Brasil. E o voto se dava basicamente pelo voto de cabresto. Antes, deixa eu te dizer, eu estou bem aqui na página 228 e 229, tá? Então, antes era o chamado voto de cabresto. O que era esse voto de cabresto? O voto de cabresto é quando você vota pressionado, você tem que votar porque aquela pessoa te indicou, porque aquela pessoa está mandando em você, porque você deve algum favor, porque você deve alguma coisa para aquela pessoa. Se você não votar naquele candidato, a pessoa até te ameaça, né? Fazer alguma coisa contra você.
Ok, então nós tínhamos esses três partidos aqui à época, tá? Nós tínhamos os chimangos, os farroupilhas e os caramurus. Esses chimangos fazia parte o padre Diogo Antônio Feijó, que é o futuro regente uno do Brasil, tá? Os chimangos, eles eram chamados de liberais moderados, se é que pode existir isso, liberais moderados, mas tudo bem. Os liberais moderados, né, eram partidários, defensores de uma aristocracia, todo mundo sabe que a aristocracia é o poder dos mais ricos, de origem rural, que viviam que viam no sistema monarquista constitucional a única forma de preservar suas regalias e privilégios políticos. Então eles queriam, né, aí a volta da monarquia, faziam parte aí da aristocracia rural, né, dos mais ricos lá do campo, lá do latifúndio, né, daqueles que dependiam aí do campo para obter suas riquezas, suas regalias. Então precisavam de um poder forte, centralizado, o poder de um rei, mas que queriam que esse rei fosse constitucional, né? Esse rei obedecesse aí à Constituição, não desse uma de Dom Pedro I e criasse o quarto poder, o poder moderador, que não obedecia à Constituição, né? Não obedecia nenhum dos outros três poderes. Executivo, legislativo, judiciário, a gente já sabe disso. Os liberais exaltados, também chamados de farroupilhas, eles eram, né, o nome já diz, liberais, eram radicais que faziam oposição aos moderados, apoiavam as transformações sociais, mas com pequena participação popular. Também eram elitistas, tá? Eram pequenos proprietários rurais, conhecidos como farroupilhas. Principais bandeiras eram uma república federativa e constitucional, sufrágio universal, voto a todos, direito ao voto, fim do poder moderador e da sucessão vitalícia. Aqui já os liberais exaltados, eles já são o contrário dos liberais moderados que queriam os liberais moderados queriam um governo, né, uma monarquia constitucional. Já os liberais exaltados, eles queriam o fim da monarquia, né? Queriam já a implantação de uma república federativa e que obedecesse à Constituição também. Já os restauradores, como o nome já diz, queriam restaurar, né, a monarquia, queriam restaurar aí o poder do Dom Pedro I. Tá? Eram defensores do retorno do imperador, eram defensores da monarquia absolutista e hereditária. Tá? Eram chamados de caramurus por causa que o jornal, na época, que divulgava as ideias deles, era chamado de caramuru também. Tá? Então, aqui passando para a página 230, como eu estou falando aqui para vocês, nesse período conturbado no Brasil, nessa transição aí do governo de Dom Pedro I e do governo de Dom Pedro II, por o Dom Pedro II ser muito jovem, né, 5 anos de idade, não tinha como assumir o trono. Então foi criada essa regência trina provisória, regência trina permanente e regência una. Nessa regência trina provisória, que só durou 3 meses, administrou o Brasil o Nicolau de Campos Vergueiro, também chamado de Marquês de Caravelas, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, tá? Eram esses políticos aí que estavam governando na época. E mais? Isso. E estavam aí governando o país na época por 3 meses até ocorrer essa transição aí por Dom Pedro II. E, pessoal, o que eles queriam, né? Reconduzir o gabinete popular demitido por Dom Pedro I, limitar a autoridade dos regentes que não poderiam dissolver a Câmara dos Deputados, conceder títulos de nobreza e condecorações. Tá? Queriam extinguir o poder moderador, poder que o Dom Pedro I criou, de extinguir a Câmara dos Deputados e Senadores, né? E conceder títulos de nobreza, né, para agradar os mais ricos, agradar a aristocracia. A regência trina permanente. A regência trina permanente foi também, né, a liderança do Major Luiz Alves de Lima e Silva, também chamado de Duque de Caxias, né, por ter massacrado, ter vencido a guerra.
a guarda serviu de proteção à regência trina. Foi criada aqui na regência trina permanente, 1831 1835, ou seja, 4 anos, foi criada essa guarda nacional. O objetivo da guarda nacional era proteger os regentes, tá? Fazer uma oposição ao exército, que o exército ainda era monarquista, né? Ainda queria a volta da monarquia. Então foi durante a regência trina permanente que foi criada a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional ela existe até os dias de hoje, a gente já sabe, né? E é também chamado de os Dragões da Independência. Ok. Esse período foi de grande agitação, o padre Feijó tomou rígidas medidas para manter a ordem, inclusive solicitando a cassação da tutoria de José Bonifácio, que liderava um agrupamento político chamado de Restaurador. José Bonifácio ele queria a restauração aí da monarquia, tá? A volta aí do poder monárquico, só que aí os regentes quiseram ainda caçar ele, quiseram ainda prendê-lo, terminaram exilando o José Bonifácio, que era o tutor, né, quem tomava conta do Dom Pedro II. Tá? Aqui, durante a regência trina permanente, foi criado o Ato Adicional de 1834, que permitiu a criação da regência una. Tá? O que foi esse Ato Adicional de 1834? Dentre as resoluções, eles criaram as assembleias legislativas nas províncias. Tá? Então, cada província já tinha suas votações, já podia votar nos seus líderes provinciais, o povo já podia ter essa votação. Antes a gente lembra que acontecia o que? Os senadores biônicos. O que é um senador biônico? É um senador que o próprio imperador escolhia, os governantes que o próprio imperador escolhia para governar cada província. Tá? Então já existia essa questão das eleições, né? O líder da regência trina para a regência una, ele já era escolhido pelo voto popular, o líder da regência una, ou seja, o líder do país já era escolhido pelo voto popular para um mandato de 4 anos, ou seja, já foi aí limitado o poder dele, tá? Extinção do Conselho de Estado e criação do município neutro, que era o município do Rio de Janeiro, para servir de capital do Império. Manutenção da vitalicidade do Senado. Ok. Então, o padre Diego Feijó foi eleito em 1885 o regente uno do país. Melhorou o país? Não. Houve aí muitas revoltas no país, muitos movimentos regenciais, como a cabanagem no Pará e a Guerra das Farroupilhas lá no Rio Grande do Sul. Então foi um período muito conturbado, que ele teve que lidar com esses períodos de movimentos regenciais, de guerras regenciais. Ou seja, tanto nessa cabanagem, tanto na Guerra das Farroupilhas, tanto nas outras revoltas que a gente vai ver nos próximos capítulos, as pessoas queriam uma república, outros já queriam a volta da monarquia, outros queriam pagar menos impostos, outros queriam mais a independência, outros queriam que os portugueses fossem expulsos do Brasil, outros queriam mais representação política. Enfim, esses movimentos regenciais se mostram no período de instabilidade do país. O país não tinha um regente uno, mas não tinha um presidente ou não tinha um imperador, e as pessoas ficaram nessa questão de instabilidade política. Queriam um líder mesmo, um representante, com plenos poderes. Ok, fica para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver esses movimentos regenciais mais aprofundadamente. Mas fica também a dica, se você já quiser ir pesquisando os movimentos regenciais no Brasil. Lá já vai ter toda a lista dos movimentos regenciais, você já pode ir estudando, vendo aí direitinho os movimentos regenciais, tá? Período regencial no Brasil. Agora fica para vocês, por enquanto, essa atividade aqui da página 232 até a página 234, tá? Na próxima aula, a gente continua falando aí sobre a cabanagem no Pará, que é muito interessante, tá? Um bom dia para vocês e tudo de bom.